Aqui no Sul, a taxa de feminicídio está assustadora e só cresce a cada dia. Como a espiritualidade poderia intervir nesses casos de violência contra mulheres e filhos? Com vocês. É importante que a gente observe não somente o feminicídio, mas todas as formas de violência, elas precisam ser evitadas. Não só as mulheres que são assassinadas pelos seus parceiros, mas os parceiros que são assassinados pelas suas companheiras. A violência entre pais e filhos, e entre filhos e pais e avós, porque eu tenho violência em todas as direções dentro da família hoje. Eu tenho violência de netos matando seus avós. Aqui em Rondônia, outro dia teve um caso desse. E tenho as histórias bem conhecidas de avós e pais que matam seus próprios filhos, irmãos. Então, todas as expressões, e o feminicídio entra também como mais uma componente desse processo, todas essas formas de violência, elas precisam ser evitadas, todas elas. Todas as formas de violência não devem ser continuadas. O Livro dos Espíritos, no seu último parágrafo, diz assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Então, os bons espíritos nunca estimularam nem violência e nem assassínio. De qualquer forma, em qualquer época da vida, em qualquer estágio da formação dos corpos, em qualquer condição social que a pessoa se encontre, ou de convívio com o crime, nada justifica o assassinato de alguém, ou seja, pela pena de morte, pela eutanásia, pelo aborto, pelo suicídio assistido, não interessa. A doutrina espírita nunca faz acenar como sendo uma medida viável a interrupção da vida. Então, realmente, o feminicídio e todas as demais formas de violência, elas precisam ser evitadas. Agora, uma sociedade tão adoecida como a nossa, marcada por tanta intolerância e tanta descrença, como que nós vamos combater isso? Então, a busca de uma reconexão do homem com o divino, ela é essencial para que a gente restaure as nossas condições de sanidade. Porque todas essas expressões de violência, a violência pela intolerância racial, a intolerância religiosa, a intolerância política, a intolerância de qualquer intolerância de gênero, qualquer forma de intolerância, ela evidentemente nasce de uma miopia da compreensão da vida. Nós precisamos restaurar o fio invisível que conecta o homem com as leis divinas. Na medida em que a sociedade decidiu romper com Deus e construir uma sociedade apartada do divino, onde se ridiculariza Deus, onde se debocha da fé, é bastante razoável que nós tenhamos uma sociedade intolerante, violenta, agressiva, com todos esses sinões de uma sociedade adoecida. A gente precisa restaurar não o fio do fanatismo religioso, não esse, mas o da conexão com a espiritualidade. A gente precisa refazer isso. E, certamente, os séculos que nos aguardam serão séculos nesse sentido. E o que nos compete fazer? Trabalhar no século que estamos, exercendo o papel de influência que podemos fazer, sem querer mudar o mundo, porque eu não vou mudar o mundo, eu não dou conta disso, mas eu vou acender a vela e deixar a vela acesa para não ter escuridão. Os que se seguirão multiplicarão esse esforço. Então não é me desesperar porque eu não consegui mudar o planeta, mas na minha área de influência, eu retirar de mim a violência que eu tenho em mim, nas redes sociais, na minha conduta familiar, na minha conduta na rua, no trânsito, no meu ambiente de trabalho, como é a conduta
luta que eu exerço, porque às vezes eu fico olhando o mundo é muito violento, mas eu individualmente tenho sementes de violência em mim. Então é preciso que eu verdadeiramente me despir de todas essas capas de violência que nós possuímos e assumirmos verdadeiramente um papel em que eu não quero mudar o mundo, mas no meu espaço de influência eu vou exercer sem desespero o meu papel de pacificador dentro da minha sociedade, de maneira muito tranquila, lembrando aquela frase famosa de que a paz do mundo começa em mim, né? Perfeito, Elahai. E ela pergunta aqui como a espiritualidade poderia intervir na questão do feminicídio e, como ela já colocou, em todas as violências. É claro que ela deve estar colocando como a espiritualidade superior, porque tem uma faixa da espiritualidade que quer ver o circo pegar fogo, né? Essa já está intervindo e sendo muito bem ouvida por nós. Mas como a espiritualidade superior poderia intervir? Gente, ela sempre interviu. Desde que o mundo é mundo. O que Jesus veio fazer, o que Jesus faz até hoje, que não seja tentar tocar os nossos corações. Vocês estão vendo que as pedras falaram? Que os espíritos desencarnados desceram e continuam descendo, os espíritos iluminados, para escrever, materializar mensagens, livros, alertas pela boca dos médiuns, pela boca dos palestrantes, que nem sabem que estão falando inspirados na espiritualidade superior, para tocar os nossos corações a não cometer os crimes. E quantas vezes, qual a religião que não nos convida ao bem, não nos convida a rever os nossos valores? Uma pessoa que comete um feminicídio é uma pessoa que acha que é dono daquela mulher. Não é amor, é paixão, é apego, é mando, é domínio. Não aceitar um não. Essa alma é doente. Quem foi que chegou posse. perto? Posse. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é como a humanidade pode intervir? Porque os espíritos de luz nos inspiram se nós estivermos sintonizados com os espíritos de luz, ou seja, estivermos num estágio já de transformação moral, de reflexão nos verdadeiros valores da vida, o que faz sentido, o que não faz. Se estamos nas buscas, percebemos a resposta. Ninguém vai cometer um crime desse ou outro crime qualquer. Entendeu? Mas nós estamos criando filhos que vão saber respeitar os outros como eles são, que vão saber ouvir um não sem querer pular no pescoço da pessoa que disse não para ele. Ou estamos criando pessoas mimadas, pessoas perturbadas, mergulhadas nesse modismo de inversão dos valores. Estamos criando nossos filhos para respeitar as mulheres, porque o respeito tem que acompanhar o amor? Ou será que as nossas crianças e nós mesmos já não fomos criados na televisão vendo que mulher é objeto que tem que se rebolar para pegar audiência? Vendo que as músicas são total desrespeito às mulheres principalmente, mas também a toda a humanidade. A própria humanidade, será que não está plantando? Não plantou isso que hoje nós estamos colhendo, carimbando com o nome de feminicídio? O que nós estamos fazendo para combater isso, pelo menos dentro do nosso lar, dizendo, meu filho, isso, vamos conversar sobre esse filme, vamos conversar sobre essa novela, vamos conversar sobre esses valores que estão querendo passar para você, vamos conversar, não é impor, vamos puxar pela razão. Então, nós precisamos que a humanidade se reconecte com Deus. Agora, o mundo praticamente materialista, aonde falar em Deus é vergonha, vai se conectar com o quê? Com que valores? Se a vida acaba aqui mesmo, se não existe nem mais nem céu e inferno para a gente ter medo, pelo menos, de fazer a coisa errada, vai se apegar em quê? Nós não podemos mudar o mundo, mas dentro da nossa casa a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido.